Bem, só aqui mais uma nota, nós encorajamos a participação ativa de todos e por isso não hesitem em interromper-nos com perguntas durante a apresentação, até para dar aqui algum mais dinamismo à apresentação. Antes de iniciarmos esta nossa sessão deste Discover QuickGest sobre sistemas de gestão documental e processos, permitem-me dar-me aqui uns minutos para apresentar brevemente a nossa empresa. A QuickGest é uma empresa tecnológica de origem portuguesa, é reconhecida globalmente pela inovação e na modelação e geração automática de software baseado em inteligência artificial generativa através da nossa plataforma Gênio. Com a nossa plataforma exclusiva de desenvolvimento, o Gênio, desenvolvemos sistemas de informação complexos, flexíveis e escaláveis que estão implementados globalmente. Nós na QuickGest, e para dar aqui um pouco de contexto, onde é que nós trabalhamos, onde é que nós estamos posicionados, portanto, nós temos presença global, temos filiais na Alemanha, em Timor-Leste e Moçambique, e temos parcerias e projetos a correr um pouco por todo o mundo. Atualmente com alguma relevância nos PALOPs, nomeadamente em Angola e São Tomé e Príncipe, portanto são operações recentes que temos nestes dois países, e nas Caraíbas e América Central, onde temos operações em São Salvador ou no governo da Jamaica. Este último, aliás, temos uma grande operação com a gestão centralizada de tudo o que é recursos humanos do governo da Jamaica. Alguns destes projetos estão ligados ao Banco Mundial ou outras entidades financiadoras multilaterais, e isto tem-nos levado ao longo do tempo não só a estas geografias, como a desenvolver soluções cada vez mais complexas, essencialmente fruto da nossa presença e da nossa maneira muito específica de fazer software. Há mais de 3 décadas que lideramos a inovação no setor, portanto, especialmente com o Gênio, e que nos permite criar soluções rapidamente adaptáveis. Portanto, a QuickGest tem uma presença forte tanto na administração pública como em empresas privadas, desenvolvendo sistemas que respondem às exigências atuais, mas também estão preparados para evoluir continuamente. Mas eu tenho falado aqui várias vezes do Gênio, tenho aqui falado desta nossa framework de trabalho. O que é isto do Gênio e como é que nós usamos o Gênio? O Gênio combina generativa AI, tanto com avançadas técnicas de modelação, portanto, e com isto nós criamos a representação visual e completa da complexidade, seja ela operacional, documental, tecnológica, legislativa, etc., de cada negócio. Isto através da criação de modelos e padrões. Portanto, isto permite-nos capturar os requisitos do sistema, portanto, e criar modelos que possam ser verificados e validados antes mesmo da geração do código, portanto, que nós depois entregamos em soluções 100% customizadas. E desta forma, não só entregamos as soluções de uma forma automatizada, mas também rigorosa, eficiente e inteligente. Ou seja, nós fazemos modelação em vez de escrita de código, portanto, nós criamos padrões. Esta framework exclusiva de inteligência artificial generativa, baseada em padrões que utilizamos, é especialmente adequada para projetos complexos, únicos e urgentes em termos de implementação. Portanto, o Gênio é uma plataforma ágil para modelação e geração automática de sistemas. Em termos de mercado, nós estamos muito presentes na administração pública central. Portanto, é de resto a matriz diferenciadora da QuickGest, que desde o seu início tem desenvolvido sistemas para a administração pública central. Na administração pública central temos desenvolvido sistemas sólidos e robustos, como por exemplo, e no contexto desta ação, a solução de gestão de processos documental que temos implementada no Exército ou no Estado-Maior-General das Forças Armadas, que com toda a complexidade, grau de segurança e exigência que este tipo de clientes obrigam, a ter sistemas implementados em universidades de referência, como é o caso do ISCTE e a Nova, ou empresas municipais como a Cascais Envolvente. Portanto, no contexto da administração pública local e com esta experiência acumulada, achamos, pois, que temos condições de passar esta aprendizagem e experiência para este contexto. Isto sempre empenhados em impulsionar e transformar em termos de processos, portanto, a digitalização na administração pública local. Em resumo, a nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas que não se resumam a otimizar
a gestão da informação e dos processos documentais, mas também estejam em conformidade com a legislação mais recente e permitam facilmente a integração com outros sistemas. Com a recente divulgação da Portaria 112/2023, cujo regulamento define o regime aplicável à classificação e avaliação da informação arquivística na administração local, torna-se essencial que as soluções tecnológicas acompanhem estas mudanças e facilitem uma transição suave e eficaz de todos os envolvidos na gestão arquivística local. Assim, o que nós pretendemos apresentar hoje é precisamente a nossa solução de gestão documental e processos em todas as suas dimensões e opções e a sua adequação à mais recente legislação em vigor. Só uma nota aqui em termos de contexto do serviço e dos serviços que nós entregamos e podemos negociar e fechar com os nossos clientes. Portanto, embora os nossos contratos de manutenção, nomeadamente a manutenção evolutiva, inclua já as atualizações em sistema das alterações legislativas com impacto no negócio, acresce que no impacto de uma proposta de implementação, nós podemos cotar e incluir serviços de consultadoria, permitindo gerir e adaptar os processos dos nossos clientes em áreas como o plano de classificação, tabela de seleção, proposta de portarias, de gestão documental ou reengenharia de processos. Portanto, entre outras áreas, nós podemos, mais à frente nesta apresentação, pormenorizar alguns destes temas, portanto, se assim pretender. E aproveitava agora, portanto, fazer aqui a passagem para apresentar a Beatriz Guimarães. A Beatriz, portanto, é ela que vai fazer esta apresentação e é um prazer poder contar com a Beatriz, portanto, é um elemento valioso na nossa equipa e é responsável pela área de sistemas de gestão de informação e processos de negócio. A Beatriz é formada em História e pós-graduada em Ciências Documentais. É especialista em gestão de projetos, gestão documental, BPM e proteção de dados, portanto, tendo inclusive a certificação CIPP, portanto, Certified Information Privacy Professional para a Europa. A Beatriz desenvolve projetos na área da gestão documental, desmaterialização de processos de negócio e na área de risco da informação e proteção de dados também. Aliás, esta última já na área do âmbito do regulamento geral da proteção de dados. Internamente na Quidgest é também responsável pela qualidade dos processos de gestão de projetos e documentação na nossa empresa. Eu ao fazer aqui a apresentação da Beatriz, acho que é relevante uma nota que tem a ver com a presença de elementos-chave no desenvolvimento de sistemas que têm conhecimentos e formação base específicos do negócio em causa, em detrimento de elementos unicamente com formação e especialização em sistemas de informática, que também temos, evidentemente, mas noutras áreas de suporte e apoio. Esta é uma situação normal na Quidgest, é incentivada pelas nossas áreas de negócio e é uma mais-valia importante que a Quidgest leva para os seus projetos. E isto é possível devido ao uso do gênio e às nossas metodologias de desenvolvimento e gestão de projeto. Ou seja, esta abordagem permite que na fase de implementação e desenvolvimento exista uma melhor articulação entre o cliente e as equipas, simplesmente porque passa a haver interlocutores nos dois lados familiarizados com o negócio e isto faz toda a diferença. Bem, sem mais delongas, passo agora a palavra à Beatriz, portanto, nos irá guiar através das funcionalidades do nosso sistema, mostrando as mais-valias deste e como é que ele se adequa à Portaria 112 de 2023. Mais uma vez, façam-nos perguntas, participem ativamente durante a apresentação, sintam-se à vontade para interromper-nos a qualquer momento. Beatriz, passo-te a palavra. Então, muito bom dia a todos. Deixem-me só organizar aqui as coisas para transmitir. Antes de mais, é com gosto que vejo que tenho muitos colegas do lado lá. Já vi inclusive algumas caras conhecidas. Se não vi mal, penso que está até aí um colega de mestrado. Portanto, é sempre mais engraçado estar a falar para colegas e para pessoas conhecidas. Então,
como o Pedro introduziu, a ideia hoje é falar um bocadinho sobre aquilo que é o nosso sistema de gestão documental e a forma como nós procuramos responder não só a esta portaria, mas também a todas as preocupações arquivísticas que todos nós temos e as preocupações de conservação de informação. E eu vejo que tenho muitos colegas do lado de lá, pelo menos aqueles que eu consigo identificar, por isso vou pedir que tenham um bocadinho de paciência, porque temos aqui uns interlocutores que não são arquivistas, então eu vou fazer uma introdução que é o beabá para os colegas que estão a assistir. Vou tentar não ser demasiado exaustiva, mas que é um bocadinho, é importante para quem cá está, que não está por dentro dos conceitos e das regras que devem ser seguidos em arquivos, e portanto eu vou fazer um enquadramento inicial, como digo, um bocadinho mais aborrecido, se calhar, para quem conhece bem estes temas. Então, eu vou começar por fazer esse enquadramento, a explicar a importância da classificação, da avaliação e a maneira como as autarquias e, de resto, qualquer organismo público deve gerir os seus documentos. Vou falar um bocadinho sobre a lista consolidada que está por detrás da portaria, uma introduçãozinha sobre a portaria, e depois então sim vamos entrar dentro do sistema, falar um bocadinho primeiro sobre as principais funcionalidades, depois vamos passar a uma apresentação live do sistema e vamos terminar falando um bocadinho da experiência com o IGEST. Embora nós tenhamos aqui um espaço Q&A no fim, eu peço que estejam à vontade para interromper se tiverem alguma dúvida, está bem? Senão isto fica um monólogo e é um bocado aborrecido. Temos bastante tempo e depois variamos assim um bocadinho, em vez de estarem só a ouvir-me, e por isso estejam à vontade de interromper e fazer perguntas. Muito bem, então vamos começar por fazer um pequeno enquadramento sobre o que é a classificação, a avaliação e a maneira como isto deve ser abordado. A verdade é que a gestão e a conservação da informação é o objetivo de qualquer arquivo, de qualquer sistema de gestão documental, não é? O nosso grande objetivo, o meu objetivo como arquivista é garantir que a informação fica cá para quem vem a seguir, e para eu poder conservar essa informação nós temos que conseguir selecionar. Infelizmente, mesmo que a gente pense que há muitos teiras e que os teiras estão baratos e que a gente guarda tudo nos servidores, mesmo digitalmente nós temos que pensar em selecionar, porque é impossível conservar, preservar digitalmente, que é um tema onde eu não vou entrar aqui hoje, mas que também é um tema muito importante, não é? Nós, para conseguirmos garantir tudo isso, temos que conseguir selecionar e identificar efetivamente o que é pertinente e o que é que nós queremos guardar. E para quem cá não está, quando nós falamos em conservar e em conservar de forma permanente, nós queremos dizer que daqui a 5.000 anos os documentos que nós estamos a produzir devem estar disponíveis para poderem ser consultados pelos nossos tataranetos, não é? E isso implica sermos bastante seletivos naquilo que vamos guardar e garantir que o importante fica para eles. A classificação de documentos permite-nos identificá-los corretamente e enquadrá-los nos processos de negócio da organização, o que é fulcral para depois percebermos qual é a sua importância, determinarmos o valor e determinarmos o tempo que nós queremos conservar esses documentos. Para este efeito, nós usamos dois instrumentos fundamentais, um é o plano de classificação, outro é a tabela de seleção. Portanto, o plano de classificação vai identificar e enquadrar todos os documentos nos seus processos de negócio. Estou a falar desta maneira porque esta é a filosofia de planos de classificação que nós usamos agora. No passado, nem sempre os planos de classificação seguiam esta estrutura, mas hoje em dia é isso que está por detrás da maioria dos planos de classificação. E temos também a tabela de seleção, onde nós vamos identificar todos os prazos de conservação ou identificação dos documentos que são de conservação permanente. Ora, de acordo com o Decreto-Lei número 447 de 88, estou a ver que é uma legislação muito recente, ela define que todos os organismos deveriam ter uma portaria de gestão de documentos e que só o abrigo dessa portaria é que os documentos poderiam ser eliminados. Isto dito, e para os arquivistas que cá estão, sobretudo, que estão mais por dentro disso, sabem que a maioria dos organismos não tem nem nunca teve uma portaria de gestão de documentos. Graças a Deus, isto não é o caso das câmaras, como já vamos falar a seguir, mas é infelizmente a verdade para a maioria dos organismos do Estado.
Portanto, é nestas portarias que nós vamos definir quais são as regras de eliminação de documentos que estão a ser produzidos no dia-a-dia das instituições, nomeadamente das autarquias, todos os documentos que se pretendam eliminar, que não estejam ao abrigo de uma portaria, ou seja, cujo organismo ainda não tenha uma portaria, então é preciso elaborar relatórios de avaliação de documentação acumulada, que são bastante mais trabalhosos de fazer, de preparar e que depois carecem de aprovação antes de avançarmos com a eliminação. Portanto, graças a Deus, as autarquias já se organizaram há muitos anos, e então em 2001 saiu a portaria que que produziu o primeiro regulamento arquivístico para as autarquias locais. Em 2009, esta portaria foi alterada e atualizada, e, entretanto, em 2011 começou um projeto ao nível do Estado para definir uma macroestrutura funcional comum para todos os organismos do Estado. Trocando isto por miúdos, é como se tivéssemos começado a trabalhar naquilo que seria um plano de classificação comum para todos os organismos do Estado, abrangendo as várias áreas, não é? Portanto, o objetivo era criar um referencial de natureza funcional, transversal, passível de ser utilizado por todas as entidades produtoras de informação pública. Aqui estamos a enquadrar, inclusive, o setor público e empresarial, para além da administração central e local. Ele tinha dois objetivos principais, este projeto: criar uma linguagem comum. Portanto, o objetivo é, se uma mesma atividade, por exemplo, na área dos recursos humanos, efetuada por uma Câmara, efetuada pela Administração Central ou efetuada por uma empresa pública, ela ser identificada e classificada da mesma forma, não é? Isto também vai facilitar um dos níveis de interoperabilidade muito importante, que é a interoperabilidade semântica. O que acontece é que, quando todos os organismos estiverem a classificar os documentos desta forma, nós conseguimos garantir que, quando o documento é enviado de um sistema de gestão documental para outro, ele, para além dos outros elementos de interoperabilidade que leva com ele, pode também levar este código de classificação baseado na lista consolidada, que já vou explicar para quem não conhece o que é, e isto vai então facilitar a interoperabilidade semântica entre os organismos. Explicando então um bocadinho o que é a lista consolidada. Como disse, este projeto nasceu em 2011. Eu trouxe aqui uns gráficos publicados pelo Dr. Pedro Penteado, ou divulgados pelo Dr. Pedro Penteado numa apresentação da CLAV em 2022, que representam bastante bem a cronologia, as várias etapas por que isto passou, e até é bastante resumido, porque isto teve algumas, quem está por dentro sabe que isto teve algumas aventuras, foi um processo complexo, não é fácil pegar numa coisa desta dimensão. Então, em 2011 começou então por se definir uma macroestrutura funcional. Esta macroestrutura funcional começou com dois níveis, umas macrofunções e as subdivisões dessas macrofunções. Em 2013 começou o projeto de harmonização dos terceiros níveis, portanto, para conseguirmos determinar, vá lá, as séries que estão associadas a estas funções. Entretanto, começou o projeto Ásia, que visava atribuir prazos de conservação a estas séries que tinham sido identificadas. E, por último, nasceu então a lista consolidada, que nós conhecemos agora, não necessariamente neste formato, porque a lista consolidada foi desenhada para poder ser dinâmica, para poder ser incrementada à medida que forem evoluindo os processos de negócio da administração pública. Em 2018 nasceu a plataforma CLAV. Para quem não conhece, é uma plataforma que foi criada para divulgação da lista consolidada, para interoperabilidade com os sistemas de gestão documental, para facilitar todo o processo de comunicação e de aprovação de informação entre os organismos e a DG Lab. Portanto, esse tem sido um processo que está em curso. E que a plataforma tem vindo a ser divulgada ao longo do tempo. Eu depois, já um bocadinho mais à frente, já tenho aí o link para quem não conhece a plataforma. Na plataforma CLAV está carregada a lista consolidada,
que organiza as macrofunções do Estado em 4 grandes blocos: as funções de apoio à governação, as funções de suporte à gestão de recursos, as funções produtiva e prestadora de serviços e as funções normativa, reguladora e fiscalizadora. Portanto, nestes 4 grandes blocos, vocês vão encontrar tudo o que são, ou supostamente encontra-se, não é? Daí às vezes ser preciso uns ajustes, mas encontram-se aqui todas as principais componentes dos processos de negócio da administração pública. Aqui trouxe-vos só para quem não conhece, não é? Só uma lista rápida daquilo que são os primeiros níveis da lista consolidada, sendo que depois, como eu disse, a lista consolidada tem depois já, depois da definição destes primeiros níveis, já sofreu as subdivisões a segundo e terceiro nível, sendo que este processo ocorreu em etapas. Se nós temos aqui organismos que aderiram cedo à MEF, passaram pelo processo inicial em que não havia terceiros níveis e os organismos fizeram a sua própria desagregação de terceiros níveis. Nós tivemos essa experiência com alguns clientes, nós tivemos clientes que que fizeram adesões muito precoces, entraram no princípio do projeto MEF e implementaram desde logo no sistema de gestão documental o primeiro e o segundo nível, e depois nós fizemos com ele, como o Pedro explicou, nós prestamos esse tipo de serviços sempre que os clientes necessitam. Nós fizemos com eles na altura o desdobramento dos terceiros níveis. Quando foram lançados os terceiros níveis, nós trabalhámos com esses clientes no sentido de harmonizar todos os documentos que tinham sido classificados. Graças a Deus, as nossas decisões a terceiros níveis não tinham variado assim tanto daquilo que depois foram as decisões finais. Muitas vezes tinha mais a ver com nomenclaturas de séries e coisas desse género, mas foi um processo complexo, mas também interessante ver os organismos evoluírem bastante. E chegamos, depois desta introdução, como digo, mais para quem não esteja por dentro destes temas, então há a Portaria 112 de 2023. Não sei se há alguma questão. Chegamos então à Portaria 112 de 2023, que veio revogar então as portarias que eu referi anterior e que vem assentar a estrutura de classificação e seleção nos processos de negócio já identificados da lista consolidada. Para quem não conhece, tem aqui o link da clave, onde podem consultar a lista consolidada, podem inclusive consultar a lista consolidada de forma filtrada para os organismos que já criaram o seu próprio segmento da lista consolidada. Como devem imaginar, a lista consolidada abrange tudo que o Estado faz. Portanto, se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma universidade, há muitas séries documentais que não são utilizadas e por aí vamos. Na verdade, as câmaras provavelmente são dos organismos que maior abrangência diversificada em todas as áreas da lista consolidada entram, mas existem organismos que têm uma utilização um bocadinho mais filtrada da lista consolidada. Ora, a portaria entrou em vigor a 24 de outubro de 2023 e o que a portaria define é que todos os documentos geridos ao abrigo da portaria anterior devem ser eliminados com autos de eliminação, isto porque já passaram os outros prazos, não é? Portanto, nós já estamos a falar dos autos de eliminação. Havia outras coisas previstas na portaria que não vale a pena agora entrar aqui em detalhe, porque já passaram os prazos, mas neste momento elas deverão ter autos de eliminação com referência ao relatório de avaliação simplificado, já aprovado na DG Lab e publicado no site deles. Todos os novos documentos devem ser classificados de acordo com a nova portaria. E é isso que nos traz aqui ao nosso sistema de gestão documental. O nosso sistema tem vindo a ser desenvolvido desde há muitos anos. Eu estou na Quidgest desde 2007 e, como devem imaginar, sendo arquivista, trouxe atrás de mim preocupações que não existiam anteriormente no sistema, que era mais orientado para preocupações, questões mais técnicas, mais tecnológicas,
E o que tenho tentado fazer ao longo dos anos é garantir que o sistema responde a todas as preocupações dos arquivistas, que vai estando atualizada de acordo com a legislação que vai saindo e que dá respostas práticas àquilo que é o dia-a-dia dos arquivistas. Portanto, o sistema foi desenhado não só para lá dentro cobrir aquilo que são as principais funcionalidades de qualquer sistema de gestão documental, e óbvio que vamos falar aqui sobre tramitação eletrónica, vamos falar sobre pesquisas, vamos falar sobre registros de documentos, coisas que são standard de qualquer sistema de gestão documental, mas depois também deixar todas as outras preocupações associadas ao ciclo de vida, à maneira como depois os documentos podem transitar para arquivo histórico, e portanto tentamos enquadrar tudo isto aqui no sistema. E ainda não tenho isto aqui colocado nos PowerPoints, porque é um processo em curso, mas esperamos que este ano também seja possível concluir a integração com Clave, de maneira que a estrutura de parametrização onde é alojada a lista consolidada e todo o mecanismo de gestão dos autos de eliminação possa ficar integrado diretamente com a DG Lab. É um processo que está previsto para executar este ano. Portanto, o sistema tem várias componentes. Como podem ver, nós podemos ter utilizadores internos e podemos ter utilizadores externos. O sistema tem um portal de formulários eletrónicos que pode ser usado para interação com os munícipes ou com outros externos, não necessariamente munícipes. Ele tem previstas, obviamente, todas as valências de classificação, sobre a qual vamos falar um bocadinho mais. Ele permite fazer a gestão das versões dos documentos, agregá-las em processos, fazer o controle da circulação, notificações, toda uma componente de exportação e reporting, controle de prazos, controle de acessos, e vamos falar bastante em detalhe sobre o controle de acessos. Se repararam na nota que o Pedro deu há pouco, um dos nossos principais clientes é o Exército, são nossos clientes já há uns 13 anos, penso eu, e portanto tudo que diz respeito ao controle de acessos, ao controle de informação, é uma preocupação muito grande do sistema. Esta é uma das features principais que nós temos. Isto também depois associado à questão, obviamente, a algumas questões do Regulamento de Proteção de Dados. Como o Pedro explicou, eu tenho 2 chapéus. Em 2017 comecei a trabalhar também com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, isto é uma coisa que também acompanha todos os nossos projetos, também o apoio ao cliente na elaboração dos seus formulários, na maneira como os procedimentos são criados, de maneira também a salvaguardar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, esta componente de segurança e filtro de informação é muito importante dentro do sistema. Obviamente, como eu digo, a assinatura eletrónica, porque nós estamos aqui a falar normalmente de desmaterialização e tentar agilizar ao máximo os processos. Depois, o sistema tem uma componente de gestão de reuniões, tem uma componente de gestão de arquivo, que eu quero esclarecer, nós não estamos a falar aqui de gestão de arquivo histórico, está bem? Já vamos falar um bocadinho sobre a maneira como nós gerimos o ciclo de vida final dos documentos quando passam para arquivo histórico. Nós estamos aqui a falar da gestão de arquivo físico, estamos a falar da gestão dos processos de transferência, da gestão dos processos de eliminação, portanto tem a ver com essa componente e não propriamente depois com a componente de divulgação do material histórico e assim, isso, mas eu falarei disso mais em detalhe um bocadinho mais à frente. E depois, obviamente, uma componente de motor de pesquisa. À volta disto existem integrações possíveis com vários sistemas, algumas mais standard, por exemplo, a integração com Office um bocadinho mais standard e um bocadinho mais genérica, e depois integrações possíveis com vários tipos de sistemas. Vamos falar também um bocadinho sobre isso ao longo da apresentação. Este é um dos exemplos de interface. O sistema é customizado no arranque do projeto com a imagem da instituição. Portanto, este é um exemplo standard. Quando o utilizador entra, tem um dashboard que é customizável pelo utilizador. Ele pode entrar e alterar e construir a sua própria estrutura de entrada de sistema. Obviamente, as funcionalidades a que vai ter acesso dependem do seu perfil de acesso. Portanto, alguns utilizadores vão ter acesso a mais funcionalidades do que outros.
e, portanto, isso também tem depois impacto nos menus a que ele vai aceder, nos módulos a que ele vai ter acesso e também nas notificações e nas opções de dashboard que estão disponíveis. Ora, como o tema aqui é portaria, eu vou começar por falar um bocadinho sobre a maneira como nós estamos a fazer a gestão do ciclo de vida e falando disto um bocadinho abrangente, portanto, começando com a classificação dos documentos e depois explicando como é que nós fazemos esta gestão ao longo do tempo. Portanto, os documentos podem ser classificados e geridos de acordo com a lista consolidada, neste caso com a portaria 112/2023. O sistema permite que vocês façam todas as atualizações necessárias. Como eu digo, neste momento isto é feito diretamente no sistema, pretende-se que no futuro possa ser feito diretamente por integração com Clave, mas neste momento podem fazer isso. Portanto, pode estar carregada a totalidade da lista consolidada ou carregados apenas os códigos aplicáveis ao organismo, e não que seja relevante para vocês, mas podem também ser usados qualquer outros planos de classificação, está bem? A lista consolidada é aquela que é relevante e aplicável às autarquias, mas o sistema está desenhado para poder suportar qualquer plano de classificação que seja necessário. Quando os códigos são inseridos, portanto, é colocada a sua descrição, a codificação, são definidos os prazos. Esta é a descrição simplificada dos prazos, mas também é possível depois, por acaso não tirei print screen dessa componente, mas é possível definir as formas de contagem para cada um dos códigos. Temos a descrição da classe. Quando estão a classificar, vocês podem ter acesso às notas de aplicação e às notas de exclusão para ajudar a classificar, sobretudo no princípio. Quem está a começar com a lista consolidada sabe que isto é um processo de aprendizagem. Para os arquivistas, mais ainda para os utilizadores, não é fácil a transição de outro tipo de classificação para a classificação da lista consolidada. Há aqui uma curva de aprendizagem que é necessária. E por causa dessa curva de aprendizagem e porque, como digo, nós trabalhamos com este processo desde que arrancou o projeto MEF, nós permitimos que possam ser usadas palavras-chave para classificação automática de documentos. Podem ser utilizados os termos de índice da lista consolidada, inclusive, por exemplo, num projeto que fizemos com a Universidade Nova de Lisboa, houve um trabalho conjunto entre os arquivistas da Nova e a DG Lab, no sentido de construírem uma lista de termos de índice adequada àquilo que é o dia-a-dia das faculdades. E, portanto, o sistema permite que seja feita esta parametrização e o que acontece é que o utilizador pode classificar com o termo de índice em vez de classificar com o código de classificação, o que facilita o processo essencialmente para utilizadores não arquivistas, não é? Pessoas que não estejam tão por dentro destes conceitos e que às vezes têm mais dificuldade em perceber o enquadramento no código A ou no código B. Adicionalmente, ainda existe mais uma forma de classificação automática que eu vou falar daqui a um bocadinho quando falar dos processos, mas temos também em curso um projeto para classificação automática de documentos utilizando inteligência artificial. Portanto, a lógica será os documentos, quando entram, são analisados, são classificados automaticamente, a cada uma das classificações é atribuído um score de confiança e, com base no score de confiança e também da parametrização que for feita, os documentos podem ou não passar por um utilizador, sendo que, como sabem, estes processos de inteligência artificial, eles vão aprendendo com as coisas que lhes vamos ensinando e, portanto, este score de confiança depois vai aumentando ao longo do tempo até chegarmos a um ponto em que todos ou praticamente todos os documentos são classificados automaticamente. Este é um projeto em que nós estamos a trabalhar e que vai facilitar a vida dos utilizadores no dia-a-dia, para além das outras operações de classificação automática que nós já temos. A transferência e eliminação de documentos é efetuada sempre
mediante o controle do gestor de sistema, ou seja, independentemente do sistema calcular que o documento atingiu o prazo de transferência ou atingiu o prazo de eliminação, nenhum destes processos é automático, há sempre uma validação pelos utilizadores que ficarem definidos e um mecanismo, obviamente, depois de aprovação da guia de remessa e da aprovação do auto de eliminação. Portanto, nada disto é automático, o sistema calcula, mas deixa ao utilizador o controle de fazer isto. Isto permite também fazer suspensões de contagens de prazos, permite-vos também isentar documentos de serem eliminados, portanto, permite-vos ter controlo do processo. Obviamente, quando nós estamos a falar de eliminação em gestão documental, isto fica assim um bocadito, como é que eu ia dizer? É complexo de imaginar, porque o que é que acontece? Enquanto que nós, em papel, nós fazíamos estas análises todas ao nível das pastas, portanto, nós tratávamos os documentos de forma agregada, ou quando nós entramos no digital, nós conseguimos chegar ao nível de controlar documentos isolados, não é? Mas isso na prática não é execuível. Já vamos falar um bocadinho sobre os processos, vocês depois poderão fazer a abordagem ao nível do processo, poderão fazer a abordagem ao nível do documento, há várias coisas que são permitidas de acordo com aquilo que for preciso fazer, mas depende um bocadinho também do tempo e dos procedimentos que vocês tiverem definidos dentro das vossas autarquias. O sistema permite também que possam ser criados repositórios secundários, portanto, se nós estivermos a falar sobretudo de autarquias muito grandes que produzam grandes volumes de documentação, pode fazer sentido a criação de um repositório secundário, não é? Vamos chamar-lhe assim um pseudo-arquivo intermédio, embora... como digo, depende da vossa infraestrutura, depende das necessidades que vocês tiverem, depende dos volumes de documentos que forem produzidos, e os documentos podem ser também transferidos diretamente para um sistema de arquivo histórico. Já vamos falar depois um bocadinho também mais à frente sobre a maneira como essa transferência pode ser feita. O sistema permite que todos os documentos sejam geridos em processos e, como sabem, isto é crucial para a correta classificação dos documentos de acordo com a lista consolidada. Nós temos clientes que não organizam os seus documentos por processos e como quem já espreitou as formas de contagem, a maneira como as coisas são vistas, isto está tudo a contar que os documentos estejam devidamente organizados em processos. Portanto, isto é crucial para o bom funcionamento deste mecanismo, sendo que podem organizar estes processos em estruturas hierárquicas de processos e subprocessos de acordo com as vossas necessidades, e quando é atribuída uma classificação ao processo, todos os documentos vão herdar automaticamente essa classificação, por isso isto também é uma forma de classificação facilitada dos documentos para quando as pessoas não têm esses conhecimentos. Isto é um exemplo de alguns processos, isto pode ser pensado a muitos níveis diferentes, basicamente um processo pode ser qualquer coisa que exista. Eu trouxe aqui uns exemplos de um processo de pessoal que depois pode ser desagregado em vários subprocessos, ou um processo de um imóvel que depois pode ter lá dentro vários processos de licenciamento ou várias coisas que aconteceram a esse imóvel ao longo dos anos. São exemplos de 1000 tipos de processos que podem existir dentro do sistema de gestão documental. O Office é uma ferramenta que nós usamos no dia a dia. O sistema integra com o Office a vários níveis diferentes. Um dos níveis é a questão da integração de e-mails. Há muita informação que hoje em dia chega às autarquias por e-mail. O sistema permite fazer esta integração de duas formas diferentes. Nós podemos integrar diretamente com uma conta de e-mail, e, por exemplo, todos os e-mails que chegam a um e-mail geral da autarquia podem ser incorporados automaticamente dentro do sistema, independentemente depois vocês quererem ter um utilizador a passar por cima e a limpar a publicidade ou aquelas coisas que não interessam, que às vezes chegam a essas contas. Também é possível
ter um plugin no Outlook onde um utilizador filtra quais é que são os documentos que quer incorporar para dentro do sistema. Isto pode depois até estar generalizado a todos os utilizadores e cada um vai incorporar os e-mails que deseja formalizar, e pode também ser feito haver um mecanismo de expedição centralizada de e-mails oficiais, como obviamente, não é? Não todos os e-mails da autarquia, claro, mas a expedição centralizada dos e-mails, existem alguns dos nossos clientes que trabalham dessa forma, isso pode ser montado dessa maneira. Que um exemplo do plugin, das várias opções que podem ser feitas, como eu digo, neste caso é quando eu quero selecionar os e-mails um a um e dizer quais são os e-mails que vão para dentro do sistema, e nesta interface eu posso fazer tudo, eu posso associar o e-mail a um processo, eu posso classificá-lo, eu posso lançá-lo num workflow, portanto tudo pode ser feito diretamente deste ponto de entrada no Outlook. Adicionalmente, são disponibilizados add-ins para Word, Excel ou PowerPoint. Os documentos podem ser criados a partir de templates de documentos que são definidos em sistema, e a edição é efetuada diretamente no Office, portanto o utilizador tem há uma ligação direta entre as duas coisas. Não quero com isto dizer que, se por acaso alguma das autarquias que aqui está não usa Microsoft Office e usa OpenOffice ou LibreOffice, acho que agora tem uns com os nomes diferentes, não quer dizer que vocês não possam criar documentos com essas ferramentas, não é? Os plugins em si não estão disponíveis para as outras ferramentas, mas vocês poderão na mesma criar documentos a partir de template com essas ferramentas, está bem? O procedimento é um bocadinho diferente daquele que nós usamos para o Office, que é 95% dos nossos clientes é o que usa, e portanto este processo está mais fluido. Falar um bocadinho de recuperação de informação. Eu, como arquivista, entendo que isto tem que ser o objetivo final de qualquer sistema. Eu não ponho as coisas lá para dentro para me entreter, eu tenho que garantir que consigo recuperá-las e recuperá-las da forma mais eficiente possível. Isso implica que eu possa recuperar a informação pelos metadados que eu associei a esse documento, ou pelo conteúdo dos ficheiros que foram anexados. E uma coisa muito importante é que todos os campos que são preenchidos devem ser pesquisáveis, porque se eu preencho 30 campos, eu não quero pesquisar só por 10, ok? Isso vai limitar muito e acaba por tornar menos relevantes esses outros 20 campos que eu preenchi e sobre os quais não consigo fazer pesquisas. Não quer dizer, obviamente, que as nossas pesquisas mais frequentes não incidam por um número relativamente reduzido de campos, mas o objetivo é que possam pesquisar por toda essa informação. Adicionalmente, podem também pesquisar pelo conteúdo dos documentos anexos no sistema, um bocadinho, se olharem aqui para a interface, um bocadinho numa lógica de Google, em que ele retorna resultados e eu depois posso usar filtros, que isto depois é customizável, quais são os filtros que podem ser usados no motor de pesquisa. Eu posso usar estes filtros para filtrar os resultados que me saem da minha pesquisa mais genérica. Adicionalmente, podem exportar a informação para diversos formatos, portanto, qualquer lista do sistema pode ser exportada para CSV, XLS, PDF, portanto, vários formatos, de maneira a que possam extrair a informação sempre que necessário. E eu penso que não tenho isso aqui escrito, mas é também possível exportar a informação, o conteúdo de um processo. Imaginem que vocês estão a preparar a informação, por exemplo, para enviar a um advogado que trabalha para a autarquia, precisam de compilar os dados de um processo. Também existem mecanismos para fazer a exportação em bloco da informação de um processo, para prepararem esse tipo de trabalhos. E depois, obviamente, há reportings de vários tipos no sistema que podem ser usados para vocês fazerem análises dos dados e prepararem resultados para avaliações de desempenho, para reportes à gestão, portanto, podem usar isso para vários efeitos. Por trás de qualquer sistema de gestão documental está sempre um mecanismo de tramitação eletrónica, não é? Se nós quiséssemos continuar a trabalhá-los em papel, o sistema de gestão documental atrapalhava mais do que ajudava,
e, portanto, o grande objetivo de implementar um sistema de gestão documental é a desmaterialização e a tramitação eletrónica destes documentos. Eu sei que as preocupações que qualquer arquivista tem de preservação digital, de validade dos documentos, mas é aquilo com que temos que trabalhar e, portanto, vamos trabalhá-lo da melhor maneira possível. A tramitação eletrónica no nosso sistema pode ser feita de duas maneiras, pode ser feita de forma ad hoc, ou seja, quando vocês não conseguem determinar à partida qual vai ser o percurso que o documento ou que o processo vão percorrer, vocês podem utilizar encaminhamentos ad hoc, em que vão dizendo etapa a etapa o que é que vai acontecer este documento, sempre que é possível definir um fluxo à partida, então nós vamos desenhar um workflow, um circuito pré-configurado que o documento ou o processo vão atravessar. Desculpem só um bocadinho. Que é uma questão técnica. Como eu estava a dizer, toda esta tramitação pode ser feita em documentos individuais ou em processos digitais. Portanto, há dois níveis de tramitação e podem escolher usar um nível ou outro nível, e em alguns casos pode fazer sentido tramitar num processo e em outros casos pode fazer sentido tramitar em um documento individual. Como eu digo, na lógica da lista consolidada, nós estamos cada vez mais num enquadramento em que tudo está dentro de processos, e nessa ótica nós teremos tramitações de processos, mas quando necessário também é possível tramitar documentos. Neste mecanismo de tramitação também está embebido um mecanismo de gestão de ausências, que vai redistribuir automaticamente o trabalho quando as pessoas se encontram ausente, por férias, por doença, o que for, e esta é uma componente, eu tinha falado que temos várias possíveis integrações no sistema, uma delas é, por exemplo, com o sistema de recursos humanos ou da assiduidade, para podermos receber diretamente dentro do sistema os períodos de férias das pessoas, e, portanto, de maneira a agilizarmos esta gestão de trabalho ausente. Este é um exemplo de um dos ecrãs de envio. Este, neste caso, é o exemplo do ecrã de envio ad hoc. Depois, mais à frente na apresentação, vou-vos mostrar o exemplo de um workflow. A lógica destes nossos ecrãs de tratamento é que o utilizador está a despachar, está a analisar a informação em simultâneo, ou seja, ao lado direito vocês vão ter sempre os documentos que estão a ser analisados e que estão a ser despachados, e ao lado esquerdo então vão estar a colocar os despachos ou os destinos. Neste caso eu tenho que definir destinos porque estamos a falar de um ad hoc, e então conseguimos fazer estas coisas em paralelo. O motor do workflow está incorporado dentro do sistema, ou seja, quando nós arrancamos com o projeto e fazemos a análise de processos convosco, o que nós fazemos normalmente, usamos isso para formação, para vos capacitar, para vos preparar para ficarem autónomos e construírem os vossos próprios workflows. O motor eu não tenho isso ali escrito, mas na verdade é uma feature interessante. O motor de workflows foi desenhado de maneira a poder ser usado por pessoas não técnicas. Portanto, o meu requisito para a nossa equipa técnica, sempre que desenvolvemos uma componente para os workflows, é que eu tenho que conseguir perceber e fazer isso autonomamente, não é? Portanto, pretende-se que o motor seja fácil de usar para um utilizador não técnico, tem a sua complexidade, porque há algumas parametrizações que já têm algum nível de complexidade, mas não é preciso ter conhecimento de código ou de queries para poderem construir os vossos workflows, para os poderem ajustar em qualquer altura. Sempre que há mecanismos de integração previstos nos workflows, eles estão desenhados de maneira a vocês poderem reutilizá-los noutros workflows, alterarem as workflows em qualquer altura. Portanto, o objetivo é que possam sempre estar autónomos e possam evoluir naturalmente os vossos processos de negócio sem estarem dependentes de um fluxo hard-coded que está dentro do sistema, está bem? O objetivo é esse, não que nós não gostemos de apoiar os nossos clientes, mas também gostamos que eles possam estar autónomos para poderem fazer aquilo que precisarem, sempre que não tenham equipas técnicas, que infelizmente os organismos públicos cada vez têm menos equipas de apoio aos sistemas de informação. Quando não existem, nós cá estamos para dar esse apoio, mas sempre que existem e estão disponíveis, poderão fazer isso autonomamente. Aqui há algum exemplo de workflows. Nós usamos, e para quem conhece a notação BPMN, nós usamos o que eu chamo uma notação BPMN embonecada.
porque as janelas, as estruturas de atividades, elas são representadas com estes ícones, de maneira a que isto apresente uma estrutura mais visual aos utilizadores, seja mais interessante quando eu estou a ver o posicionamento do meu processo ou do meu documento no fluxo, eu conseguir ver de maneira mais visual aonde é que ele está, que não conseguiremos se as caixinhas de atividades fossem todas iguais. Ao lado esquerdo vocês estão a ver a imagem do motor da zona de construção, onde vocês vão poder construir os fluxos, e ao lado direito estão a ver o exemplo de um fluxo. E podem ver que vocês têm aqui umas caixinhas a cores e outras a preto e branco. Isto é porque vocês conseguem visualizar a situação do documento ou do processo no fluxo desta maneira muito rápida. Vocês abrem o posicionamento e conseguem logo ver, neste caso, que esta autorização de deslocação está em fase de reunião. Portanto, um dos objetivos para nós usarmos esta estrutura de desenho é também para facilitar a visualização disto. Obviamente que isto são fluxos muito simples, isto é uma autorização de deslocação muito básica, mas obviamente que a lógica é a mesma para processos mais complexos. Pronto, como eu disse, ele vai registar as etapas, podemos pré-visualizar em formato gráfico, como nós vimos, mas também podem ser consultadas estas informações em listas e exportados uns relatórios para impressão. Todas as aprovações, pareceres, despachos, não é? Todas estas etapas que usam decisões podem ser assinadas digitalmente usando diversos tipos de certificados. Está agora o que está mais em uso na administração pública hoje em dia é o cartão do cidadão ou a chave móvel digital, de preferência até a chave móvel digital, porque não requer leitores, mas na verdade podem ser usados quaisquer outros certificados, se vocês tiverem certificados da Multicert ou de qualquer outra empresa que emite certificados. Qualquer um destes certificados pode ser usado dentro do sistema, inclusive temos clientes que utilizam internamente, atenção por causa da questão da validade legal, utilizam internamente certificados gerados dentro de uma entidade certificadora criada dentro da instituição. Isso também é possível, só que depois há questões legais a considerar para os documentos que saem para o exterior, mas todas essas hipóteses são possíveis de acordo com as vossas necessidades. Existem também uma série de mecanismos específicos que davam uma sessão só por si, não vou entrar em grandes pormenores sobre isso hoje, mas mecanismos muito específicos criados para agilizar todos os workflows de despesa. Mecanismos que são bastante mais interessantes em integração com os sistemas financeiros, de maneira a poderem ter todo o fluxo de despesa automatizado e controlado dentro da gestão documental, com a vantagem que muitas vezes os sistemas de compras e os sistemas financeiros têm licenciamento por utilizador, e como não é esse o nosso modelo de licenciamento, por acaso não falámos sobre esse tema, podemos falar no fim, como não é esse o nosso modelo de licenciamento, isto permite que eu possa fazer controlos de acompanhamento dos processos de compra, como estamos a ver aqui nesta imagem, sem ter que entrar dentro do sistema financeiro. Portanto, se eu estou a aprovar uma fatura, eu consigo ver como é que vai a execução desta nota de encomenda, quantas faturas é que já entraram, quais é que já foram aprovadas, quais é que já foram pagas, e facilitar aqui o processo de decisão de quem está a fazer a aprovação deste processo. Adicionalmente, existem vários tipos de aprovações automáticas por plafond de contrato, por nota de encomenda, por tranches de nota de encomenda. Existem muitas parametrizações. Como digo, este tema dos workflows financeiros só por si daria uma sessão, mas traz uma série de automatismos para agilizar todos estes processos dentro da autarquia. No que diz respeito às notificações, portanto, são criados alertas automáticos em dashboard para todas as tarefas pendentes, alertas para controle de prazo, alertas para controle de prazos de vigência, para documentação ou processos que tenham prazos de vigência, mas também existem, obviamente, mecanismos de notificação por e-mail que podem ser configurados.
podem receber uma notificação no limite por cada documento que vos for enviado, que é um bocado chato para quem aprova muitas coisas, mas também podem receber resumos diários destas tarefas pendentes, e também podem configurar outras notificações de envio de e-mails automáticas baseadas em templates dentro do sistema. Falando então sobre o controle da informação, como vos disse, isto é um tema muito importante para nós. Nós trabalhamos com o Exército há 13 ou 14 anos, não sei já, o projeto começou em 2010, portanto já lá vai uns anos. Trabalhamos também com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, e portanto nós temos bastante experiência em requisitos de segurança da informação, são uma parte muito importante do sistema. Existem várias regras montadas dentro do sistema para garantir isso, e eu penso que o mais complexo que nós tivemos que conseguir fazer nesse projeto, o primeiro projeto foi com o Exército, foi que eu preciso, ao mesmo tempo, garantir um controle muito apertado de quem tem acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, eu não quero um administrador ou uma pessoa, ou que os utilizadores tenham que perder imenso tempo a definir permissões para os documentos ou para os processos, não é? Porque se eu estou a fazer isso, não estou a fazer outras coisas que são mais importantes. E, portanto, o que o sistema permite fazer é, todas estas regras que eu vos vou explicar a seguir, elas são atribuídas 95% de forma automática. E, portanto, ou mais, direi que na maioria dos clientes é 100%. Existe a possibilidade de fazer customização das permissões para um processo específico ou para um documento específico, mas o sistema, de regra, vai controlar automaticamente e dar resposta àquilo que são as regras, de acordo com as parametrizações que foram colocadas em sistema, obviamente, não é? Ele não sabe sozinho, existem parametrizações que são feitas no princípio, que vão determinar a maneira como ele vai criar esta estrutura. Então, existem não só uma estrutura de perfis de acesso, como é normal em qualquer sistema, mas também existe o conceito de nível de confidencialidade ou de classificação de segurança, que permite estratificar os documentos mesmo dentro do mesmo perfil de acesso. Como vos disse, podem também ser dadas permissões individuais a cada documento. Explicando aqui de uma maneira muito simples o que é que nós estamos a falar com o filtro de confidencialidade, eu vou ter uma estrutura de níveis, neste caso eu tenho aqui 3 níveis de confidencialidade, isto é parametrizável no sistema, por exemplo, na defesa usamos os 5 níveis da NATO, e então eu aqui neste caso tenho não classificado, confidencial e secreto, e obviamente que nem todos os utilizadores vão aceder aos níveis mais altos de confidencialidade, portanto isto só por si já é um filtro. E depois podemos cruzar isto com a questão dos perfis de acesso, não é? Que eu posso ter um gestor, por exemplo, 2 gestores que trabalham no mesmo departamento, na informática, e esse senhor vai ter acesso a documentos confidenciais e esta senhora não tem acesso a documentos confidenciais, não é? Portanto, vocês podem definir esta estrutura toda de acordo com as necessidades que existam de sistema. Esta parte da confidencialidade é extremamente importante quando nós falamos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uma das chatices, às vezes, no sistema de gestão documental é que os documentos entram e estão um bocadinho abertos demais à consulta de determinados perfis de utilizadores, e os níveis de confidencialidade permitem segregar isto. Eu posso ter toda a documentação de recursos humanos facilmente segregada da outra documentação. Vocês podem, inclusive, ter pontos de entrada distintos, é normal, não sei se vocês têm isso nas vossas autarquias, mas é normal eu ter um ponto de entrada para o correio normal e depois ter um ponto de entrada para o correio que entra pela administração, e nós conseguimos segmentar toda essa informação de maneira a garantir que só os utilizadores certos vão ter acesso a essa informação, e não fazer aquilo que às vezes acontece, que é não se registra no sistema, que é para ter a certeza que ninguém vê, não é? Nós estamos a falar de documentação pública, é suposto estar toda registada, o que o sistema tem que garantir é que efetivamente só os utilizadores que lhe podem ter acesso é que têm acesso à informação, e então isso é construído com estas estruturas, com estas regras que nós montamos em sistema. Um outro exemplo que eu aqui pus
Eu tenho 2 utilizadores dos recursos humanos. Dentro dos recursos humanos, eu tenho uma pessoa que acede a documentos confidenciais. Imaginem, por exemplo, dentro da área de recursos humanos, eu tenho uma pessoa que acede às penhoras de vencimento ou que acede aos processos disciplinares, e tenho outra pessoa que só vê o resto da informação das pessoas. E, naturalmente, nativamente, eu vou dizer claramente, nativamente, os utilizadores dos recursos humanos não têm acesso aos documentos financeiros, e os utilizadores do documento da área financeira, como eu tenho este senhor aqui em baixo, estão a ver que ele já só fala em dinheiro, e vão ter acesso apenas aos seus documentos, nativamente. Obviamente que depois entram os processos de tramitação, e se ele tiver um documento financeiro que tem que ir à área de recursos humanos, então ele passa a estar acessível aos utilizadores dos recursos humanos. Nós temos toda uma estrutura montada à volta disto. Uma das bases para estas segregações é o organograma da autarquia. Portanto, quando o projeto arranca, é carregado o organograma da autarquia, e isso vai também servir de fio condutor para definir a minha estrutura de permissões. Porque se eu sou o Presidente da Câmara, então no topo, então eu vou ter naturalmente acesso ao que está a acontecer em baixo. À medida que eu vou descendo e que vou baixando de direção, eu vou ter também acessos mais reduzidos. Portanto, um diretor que tem várias divisões por baixo vai ter acesso ao que está a acontecer nas suas divisões, não tem acesso ao que está a acontecer nas divisões ao lado, está bem? Portanto, há aqui uma série de regras e de estruturas que vão ajudar a definir, como eu digo, de forma automática estas permissões, mas ao mesmo tempo de forma bastante clara e precisa. Falar um bocadinho sobre o que é o portal de formulários eletrónicos. Como eu vos disse, é possível termos utilizadores externos a aceder ao sistema de gestão documental. Podem ser os vossos municípios, podem ser outros cidadãos, outras pessoas que precisem de preencher algum formulário eletrónico. No limite, até podem ser fornecedores ou outras entidades com que vocês se comunicam. Eles podem precisar de preencher formulários. Para esse efeito, existe um portal de formulários eletrónicos, onde os formulários são 100% customizáveis. Portanto, vocês vão definir quais é que são os campos, quais é que são as regras, quais é que são as listas. Portanto, tudo o que é disponibilizado ao utilizador é parametrizável. Ele pode ser utilizado por utilizadores externos e internos. Portanto, este portal de formulários eletrónicos também pode ser usado para vocês materializarem formulários para os vossos funcionários, para os vossos colaboradores preencherem, de processos internos que vocês tenham. Portanto, ele também pode ser usado para esse efeito. Quando o formulário é submetido, ele é lançado automaticamente num workflow, e o utilizador depois consegue fazer o acompanhamento online do seu pedido. A transparência da informação sobre a situação do pedido é configurável em saída de projeto, ou seja, vocês podem estar a dizer ao utilizador apenas que está em curso e depois quando está terminado, ou podem partilhar mais detalhes sobre a etapa em que esse processo se encontra, está bem? Isso é parametrizável, às vezes pretende-se uma transparência maior, outras vezes menor, e portanto podem parametrizar isso. Adicionalmente, o sistema permite fazer a gestão da documentação que é analisada e despachada em reuniões. E estamos aqui a falar das reuniões dos mais diversos tipos. Ou seja, nós tanto podemos estar a falar de reuniões mais ao nível da administração, como podemos estar a falar de reuniões ao nível de uma direção. Portanto, não há qualquer limite em relação a isso. Vocês podem configurar várias tipologias e regras para várias reuniões diferentes. Inclusive é possível ter externos a aceder ao portal de reuniões. Portanto, se vocês quiserem ter utilizadores que acedem ao portal de reuniões e que são externos, poderão fazê-lo. Obviamente que não têm um utilizador externo à autarquia, não tem as mesmas funcionalidades que um utilizador interno, mas pode ter acesso à documentação que vai ser discutida na reunião, aceder à ata e, portanto, a esse tipo de informação. Ele permite fazer o planeamento da reunião desde o princípio. Eu posso determinar os documentos que vêm à reunião, fazer o planeamento da agenda, fazer o envio de reuniões. Ele está 100% integrado com o sistema de gestão documental, portanto eu posso facilmente pegar em qualquer documento e escolhê-lo para análise numa reunião. O sistema faz o controle das presenças,
faz a recolha das deliberações e faz o avanço automático destas deliberações, ou seja, quando ele recolhe a decisão na reunião, a partir do momento em que essa decisão é dada como final, ela é automaticamente enviada para o utilizador que está à espera dessa decisão. Ele tem um ecrã de reunião que foi desenhado para poder ser usado para fazer a gestão simplificada da reunião e para eu posso ter o dirigente da reunião a utilizar o sistema e posso ter os participantes também a utilizar o sistema, sendo que o ecrã é diferente, as funcionalidades são diferentes. Neste caso, o print screen que nós estamos aqui a ver é do ecrã de direção da reunião, portanto, onde eu posso juntar novos pontos, gerar uma nova agenda, gerar uma nova ata, registar as presenças, as deliberações, portanto, o ecrã vai ser diferente, mas todos podem aceder ao sistema e estar a consultar a informação e preparar as reuniões antes delas começarem. O sistema faz a elaboração automática da ata e o envio para aprovação aos interlocutores. Mais uma vez estamos a falar de processos 100% eletrónicos, portanto aqui o objetivo é poderem desmaterializar 100% as reuniões, depois poderem fazer as assinaturas dos documentos, as aprovações e as assinaturas das atas em suporte 100% digital. A última componente principal que vos queria falar é a gestão de arquivo. Como vos disse, não confundir, esta terminologia é fácil de confundir, não confundir esta gestão de arquivo com arquivo histórico, não é? Nós não estamos a falar de uma ferramenta que vos vai permitir fazer a descrição dos vossos documentos de acordo com a ISAD, não é? Fazer todo o processo de disponibilização ao público dos documentos que vocês querem disponibilizar, está bem? O objetivo deste módulo é permitir fazer a gestão física dos vossos arquivos e depois fazer todos os processos de conversão e preparação dos documentos para transferência, quando são para ser transferidos ou para um repositório secundário ou para um sistema de gestão de arquivo histórico e também para fazer revisões finais nas classificações, confirmar se está tudo bem antes de fazermos estes processos. Como sabem, sobretudo quando temos a classificação a ser feita por utilizadores que não têm formação, é muito provável que existam erros e, portanto, isto é todo. Esta componente foi toda desenhada para vocês poderem fazer esses acompanhamentos, poderem fazer o acompanhamento das requisições originais, sempre que elas são precisas e portanto, tem mais esse objetivo de gestão do dia-a-dia e menos outra coisa. O sistema permite também gerar as guias de remessa. Este é um exemplo de guia de remessa, está bem? A guia de remessa é desenhada em sede de projeto, de acordo com o formato que vocês quiserem. Olhando ali para o título, esta que eu usei aqui, na verdade, acho que é um exemplo que nós tínhamos montado para o Exército, mas isto é implementado de acordo com o formato acordado convosco. O sistema permite fazer integração com o arquivo, ou seja, esta integração está pronta a funcionar, mas obviamente podemos integrar com outros sistemas de gestão de arquivo que vocês usem, está bem? A do arquivo está pronta a funcionar, mas a estrutura que nós estamos a usar pode ser usada para integrar com outras ferramentas de gestão de arquivo que vocês possam usar. Nas câmaras acho que não há muitas variações, quase todas usam arquivo, mas fica essa informação para se tiver aqui presente alguma que não usa arquivo, também é possível integrar com outras ferramentas. E ele então faz a preparação automática dos documentos para eliminação e geração automática dos autos de eliminação, como digo sempre, após validação por um utilizador. No que diz respeito à interoperabilidade, porque nenhum sistema hoje em dia pode funcionar separado do resto que está a acontecer no mundo, o sistema pode integrar com outras ferramentas utilizadas pela autarquia, nomeadamente o vosso ERP, portanto o vosso sistema de recursos humanos, financeiro, compras. O sistema pode, por exemplo, receber esta estrutura de pessoas, a estrutura de utilizadores ou as unidades orgânicas do sistema de recursos humanos,
pode ter esta componente toda de integração dos workflows financeiros com a componente financeira e de compras. Pode também integrar com outros temas específicos da autarquia, deixa isto um bocadinho em aberto, porque isto depois depende um bocadinho de cada autarquia, com o portal do município, com o vosso website. Há casos em que são recolhidos formulários eletrónicos nos websites e o sistema pode também receber esses formulários eletrónicos e, como disse, também com o sistema de arquivo histórico. Isto não é exaustivo, está bem? Pode haver outras integrações que se possam montar, são assim aquelas que normalmente surgem, mas poderão ser efetuadas outras. E já falámos, não vale a pena agora estar a repetir isto, que podemos integrar com o arquivo. Falar um bocadinho sobre qual é a nossa experiência. Como eu já disse, nós trabalhamos há muitos anos com o Exército. Um dos projetos interessantes que nós temos também é com a IGAS, com a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Nós temos o sistema, vá lá, chamemos-lhe mais ou menos standard, que vos vou mostrar hoje, de gestão documental, mas também fazemos trabalho de desenvolvimento específico para cada processo de negócio. Foi isso que fizemos com a IGAS, ou com a CASES, para quem não conhece, é o organismo que faz a credenciação de cooperativas em Portugal, em que nós desenvolvemos sistemas de gestão de processos específicos integrados com a gestão documental, ou seja, para além de fazermos o tratamento, vá lá, genérico da documentação e o tratamento genérico dos processos, depois podemos montar componentes totalmente específicas, desenhadas para cada processo de negócio. Por exemplo, o projeto que o Pedro estava a falar para São Tomé e Príncipe, que é um projeto relativamente recente, vamos desenvolver uma gestão de processos na área da proteção de dados para a Autoridade de Controlo de São Tomé e Príncipe. Portanto, nós temos a facilidade também de pegar no sistema genérico de gestão documental e assentar uma componente específica que precisa de ser desenhada, e, portanto, acabamos por juntar o melhor dos dois mundos, um sistema que fixo e que vai evoluindo ao longo dos anos sem vocês terem que se preocupar com isso, tem a sua própria pipeline, mas ao mesmo tempo componentes específicas que podem dar resposta a necessidades que uma autarquia tenha e que a outra possa não ter. Temos essa vantagem. Aqui há o exemplo de algumas referências em autarquias, na Câmara de Lisboa, na Câmara do Porto, na Câmara de Cascais. Também temos um projeto interessante com a Cascais envolvente, com a gestão dos processos de habitação social. Aqui temos também uma customização desenvolvida para estes processos de gestão de habitação social e para controle das rendas, esse tipo de processos. E depois também outras empresas municipais, como o SEMAS de Sintra, e a Lipor, portanto, a Vimágua, portanto, várias coisas, não necessariamente câmaras, mas também empresas. O sistema, eu não disse isso, mas pode ser relevante, o sistema é multi-entidade, portanto ele pode ser usado pela Câmara Municipal, mas depois também pode ser partilhado com outros organismos, se isso fizer sentido. Portanto, o mesmo sistema pode gerir informação de vários organismos, ele foi desenhado para poder funcionar para grupos de empresas ou grupos de organismos, portanto também é uma mais-valia se vocês pretenderem um sistema integrado para vários organismos dentro da autarquia. Temos uma equipa sénior, já andamos nisto há algum tempo. Como o Pedro falou, o meu background é este, é arquivos. Eu sou licenciada em História e sou arquivista eletrónica desde 2007, mas trabalhei inicialmente em arquivo histórico e depois em custódia, portanto o meu background é mais documental. E depois comecei então a trabalhar nesta área mais eletrónica e pronto, e entretanto agora o meu background é mais tecnológico. Nos projetos, normalmente, aquilo em que trabalho mais tem a ver essencialmente com toda a componente de consultoria, de apoio, quando vocês precisam de reengenharia de processos, onde precisam de apoio para adaptar os procedimentos, para fazerem manuais de procedimentos, para levantar requisitos específicos para os vossos negócios. Portanto, esta é a minha especialização, está bem? Levo este know-how, não é, de arquivos com o resto.
E depois tenho uma equipa técnica, o meu coordenador técnico, o Sérgio Fernandes, trabalha na Quidgest também há 13 ou 14 anos, penso eu. Penso que ele entrou também em 2010, mais ou menos na altura do projeto do Exército. Portanto, é uma equipa já com muita experiência e temos vários projetos. E estes projetos que eu aqui tenho são exemplos de muitos projetos que temos trabalhado em conjunto. E também a Sara Carrapato também já está connosco, penso mais ou menos há 10 anos, portanto somos já uma equipa bastante consolidada com experiência nesta área e que vos pode ajudar a fazer a vossa desmaterialização e a vossa conversão a este processo sempre que necessário. Algumas das nossas mais-valias, como eu disse, a nossa experiência e know-how, não conseguimos falar a mesma terminologia que vocês falam, quer a nível tecnológico, para as pessoas mais tecnológicas que nos estão a assistir, quer a nível arquivístico para os meus colegas de profissão que estão a assistir. O objetivo é sempre otimizar e adaptar ao negócio. Nós trabalhamos, obviamente, com um produto standard, mas o que temos feito em cada projeto é tentar chegar o mais possível perto daquilo que é a maneira de trabalhar do organismo, de modo que ele está desenhado para poder ser parametrizado de várias formas diferentes e sempre que necessário também ele pode ser customizado em sede de projeto para se adaptar a alguma especificidade que vocês tenham, seja integrações ou seja outra coisa que possa ser necessária. Agora, se calhar, antes de avançar para o sistema, se calhar deixava-vos aqui só um espaço para alguma pergunta que possam ter e depois passo aqui à apresentação live do sistema. A ideia é dar aqui algum descanso aqui à Beatriz, ver se ela está aqui farta de falar. Não sei se há aqui alguma questão que queiram colocar. Devemos agora fazer só a apresentação em PowerPoint estruturado, mas pelo menos nesta cerca de hora e meia que demorou esta apresentação, enfim, conseguimos apresentar muito o sistema. Precisaríamos de muito mais para apresentar o sistema todo e apresentar todas estas funcionalidades. Não sei se há aqui alguma questão antes de entrarmos um bocadinho no sistema mesmo. Então deixamos as questões para o fim e deixamos agora então a Beatriz apresentar aqui um bocadinho o portal. Eu não sei se eu fui muito clara ou se foi muito confusa e por isso é que não tenho dúvidas, mas estejam à vontade de interromper, está bem? Mesmo agora quando eu passar para a apresentação live, eu vou fazer uma apresentação relativamente genérica do sistema, mas se tiverem alguma dúvida ou quiserem ver algum ponto em particular, perguntem, está bem? Peçam para eu parar e eu apresento. Como eu disse, o sistema é customizado em termos de imagem àquilo que é a imagem da autarquia, está bem? Em termos de autenticação, eu tenho aqui algumas pessoas mais técnicas. Eu estou a entrar com uma autenticação normal do utilizador e password, mas ele pode integrar com a AD, com a Azure, portanto, podem autenticar-se com a chave móvel digital, com o cartão do cidadão, portanto, com todas as opções que vocês precisem de usar. Nós no dia-a-dia normalmente usamos esta autenticação mais simples, mas pode ser feita qualquer uma delas. Como eu disse, quando o utilizador entra, ele pode customizar o seu próprio dashboard. Isto funciona para quem está habituado aos telemóveis, funciona com widgets, portanto eu tenho várias hipóteses de gráficos e de coisas que eu posso construir e eu posso escolher um novo widget e juntá-lo aqui ao meu dashboard. Obviamente que os widgets são distintos para cada perfil do utilizador, cada utilizador vai escolher quais é que quer e depois quando termina de fazer as suas alterações vai gravar e ele passa a ter o dashboard que está definido. Esta estrutura, quando eu entro, inclusive as notificações vão depender muito do meu perfil de acesso. Neste caso eu entrei como administradora, então eu tenho acesso às minhas notificações pessoais. Nós aqui usamos umas siglas muito abreviadas, este FA é o Filipe Arujo, este utilizador, e ele trabalha num departamento que é os sistemas de gestão de informação, que tem a sigla GINF,
está bem? Mas isto depois tem tudo a ver com as parametrizações que vocês fazem com as configurações que fazem para os utilizadores, e este utilizador tem também acesso, para além das suas notificações e as notificações do seu departamento, tem também acesso a uma área de notificações que nós chamamos de secretaria, que são no fundo todas as notificações que estão associadas à componente de controlo de expediente e de arquivo, falando assim de maneira um bocadinho mais genérica. Em termos de estrutura do sistema, explicar, o sistema tem vários módulos, como eu vos tinha mostrado no princípio. Tem os módulos, tem o módulo principal onde nós estamos, o que nós chamamos o portal de gestão de informação. Depois temos o portal da administração, onde são feitas todas as parametrizações do sistema. O portal de gestão de reuniões, onde são feitas onde é feita a gestão das reuniões, e depois a componente de gestão de arquivo, que já vos tinha falado. E depois já vou entrar um bocadinho dentro do portal da administração para as vertentes mais técnicas que nós temos aqui, para perceberem como é que ele funciona, mas só fazer aqui primeiro um breve overview do que é a estrutura do sistema. Portanto, o sistema permite gerir várias tipologias de documentos. Vocês estão a ver aqui muitas opções, porque esta é a versão mais completa do sistema, portanto, com todas as componentes ativas. Mas vocês vão ter essencialmente 3 grandes blocos de documentos, vão ter as entradas, tudo que chega do exterior, não é? Vão ter as saídas, tudo que vocês enviam para o exterior, e vão ter os internos, que são todos os documentos que circulam dentro da autarquia, e depois aqui nas entradas nós podemos ter aqui várias nuances, porque eu posso ter coisas que são registadas diretamente no sistema, posso ter coisas que são importadas automaticamente por integração da conta de correio eletrónico, ou por integração com o vosso website, ou com outra ferramenta qualquer que usem, não é? E portanto eu vou ter aqui várias zonas de entradas que têm a ver com essas possibilidades todas. Depois o sistema tem também um conceito de documentos provisórios. Isto tem a ver com a grande preocupação que existe de eu manter um controle apertado na numeração dos documentos, e portanto os documentos, quando são elaborados, eles podem começar por ser elaborados em formato rascunho, em formato que nós chamamos provisório, e só quando estão prontos então é que se tornam documentos oficiais. Isto pode, por exemplo, imaginem, estão a trabalhar numa informação de serviço, essa informação de serviço demora algum tempo a ser elaborada, vai ter que ser aprovada por várias pessoas, e às vezes acontece que até no meio desse processo alguém desiste, e então aquilo até nem chega a ser oficializado, então os documentos são produzidos neste formato rascunho. O mesmo se aplica a ofícios ou outros documentos que vão sair para o exterior, que podem ser começados de uma forma provisória primeira. O sistema também dá suporte ao conceito de guia de remessa numa lógica de protocolo. Não sei se ainda há câmaras que usem protocolos, mas nós temos organismos que precisam de fazer tramitação de originais entre o expediente, entre o ponto de entrada e o ponto onde eles são arquivados. Isto depois depende tudo da vossa forma de organizarem os documentos, mas sempre que existe tramitação de originais pode ser feita a criação automática de uma guia de acompanhamento desse original, como digo, tudo depende de se vocês ainda necessitam dessa componente ou não. O sistema tem também mecanismos de alertas de vigência, portanto vocês podem ter tipologias documentais que estão associados a alertas de vigência, e o sistema vai nos ajudar a fazer o acompanhamento desses prazos de vigência. Depois temos a zona de pesquisa, onde podem pesquisar os documentos por N maneiras diferentes, portanto as várias maneiras que necessitarem. Inclusive no conteúdo, depois vamos entrar um bocadinho mais à frente em pormenor disso. Temos a estrutura toda de controle das tarefas pendentes, que nós também já vamos ver como é que é feito o tratamento de uma pendente, como é que nós tratamos disso. Temos uma componente de consulta da tramitação, onde nós conseguimos ver o ponto de tramitação de qualquer documento, e eu, como administrador, consigo ter acesso bastante global a tudo o que está a acontecer dentro da Câmara. Temos a zona de processos, que depois podem subdividir-se em dossiês. No fundo é o conceito de processo ou subprocesso. A terminologia também pode ser ajustada em sede
de projeto. Temos a componente de secretaria, onde conseguimos fazer análise da qualidade dos dados. Isto, mais uma vez, depende das parametrizações que vocês fizerem. Idealmente, sobretudo para um organismo público, os documentos devem estar sempre enquadrados dentro de um código de classificação, devem ser todos classificados à nascença, devem estar enquadrados dentro de processos. Este menu de análise permite fazer o acompanhamento destas coisas quando, por alguma razão, não se podem tornar estas parametrizações obrigatórias. Isto permite ao arquivista ou à pessoa que estiver a fazer este acompanhamento conseguir validar isso. Temos mecanismos de importação de ficheiros de origem externa, se vocês precisarem. Temos componentes de saídas em série, não típicas mail merge, portanto a possibilidade de vocês poderem fazer cartas em bloco para envio para várias entidades, o controle da expedição por várias maneiras. A expedição pode ser feita por correio, pode ser feita por e-mail e pode ser feita por o que nós chamamos de expedição eletrónica, que basicamente é por envio direto para outro sistema de gestão documental. Portanto, podem ser feitas de várias maneiras, depois já tiverem mecanismos de interoperabilidade montado com outros organismos, podem fazer isso. E depois tem, obviamente, os mecanismos de controlo dos prazos de transferência e dos prazos de eliminação. Depois entrarei um bocadinho mais à frente em detalhe sobre isso. E depois a componente de estatísticas. Pronto. Antes de vos mostrar o funcionamento, só passar aqui brevemente no módulo de administração para vocês perceberem que as coisas todas que nós vamos ver ali são todas configuráveis. Portanto, o objetivo é que todas as listas que vocês vejam no sistema, as tipologias de documentos, os códigos de classificação, portanto, todas estas coisas são configuráveis em sistema. Eu, neste caso aqui, nesta base de dados, não tenho a lista consolidada, carregada, tenho um plano de classificação genérico, portanto, eu posso carregar e ter aqui construído um ou múltiplos planos de classificação, depois depende como vocês precisarem trabalhar, sobretudo quando é multi-organismo, pode às vezes existir mais do que um plano de classificação. Temos aqui toda a estrutura de definição das entidades, a estrutura orgânica, como eu estava a dizer, onde nós podemos construir a estrutura orgânica que existe dentro do organismo, todas as parametrizações do workflows que eu vos falava, não é? Eu posso configurar aqui qual é que é o meu workflow, fazer todas as parametrizações. Esta componente dos workflows funciona por drag and drop, portanto vocês podem construir de maneira muito fácil o vosso workflow, ligar as tarefas e depois a ciência obviamente está aqui dentro nas parametrizações, não vou entrar em detalhe agora, mas a construção é bastante simples. Podem definir a vossa estrutura de tipos de processo e, por exemplo, para cada tipologia de processo vocês podem configurar e para cada tipo de documento podem configurar como é que é feita a numeração, qual é que é a máscara que o sistema vai usar. Uma das coisas que me faz confusão em alguns sistemas de gestão documental é que é o sistema de gestão documental que decide se vocês vão usar pontinhos, traças, barrinhas, espaços. Isso faz muita confusão. Vocês aqui são vocês que vão definir quais são as máscaras que querem usar, se querem usar traços, barrinhas, números, o que for, o que vocês quiserem. Tudo isso é parametrizável aqui dentro do sistema, quer ao nível da numeração de processos, quer ao nível da numeração de documentos. Vocês podem então parametrizar aqui também todos os vossos templates de documentos, todas as estruturas de templates de Word, PowerPoint, Excel, templates de e-mails para utilização de envio automático, templates de documentos para o mail merge, tudo isso pode ser gerido, tem os mecanismos de exportação que eu vos falava aqui há tempos, um mecanismo até de preparação de documentos para publicação quando vocês querem preparar documentos para publicar no vosso website. E depois toda uma estrutura de configurações, a definição de utilizadores, mecanismos de controlo das integrações. Sempre que há integrações, o sistema faz logos completos, consegue fazer a análise da maneira como essas coisas são feitas e apoiar a análise de erros em mecanismos de integração. Portanto, tudo isso é feito deste lado. O objetivo é que possam estar o mais autónomos possíveis. Agora, eu se calhar vou-vos mostrar aqui rapidamente
para ter uma ideia de como é que é um fluxo de trabalho, vou-vos mostrar aqui rapidamente o que é que acontece quando um utilizador vai fazer uma autorização de deslocação. Eu já tenho aqui esta preenchida, que era para não perder muito tempo, vamos partir aqui e depois vamos fazer o acompanhamento do workflow desta autorização de deslocação. Os campos que estão aqui a aparecer são os campos que eu configurei para este tipo de documento, portanto, para o tipo de documento de autorização de deslocação, eu configurei que quero saber qual é que é o valor estimado, mais à frente eu saberei qual é que é o valor definitivo para esta autorização de deslocação, eu coloquei um assunto, tenho um nível de confidencialidade de acordo com a estrutura que eu parametrizei, que tem 5 níveis. Eu tenho aqui também uma zona com os dados da deslocação, onde eu vou dizer quando é que ela começa, quando é que ela termina, qual é que é o motivo. Aqui tenho a informação dos documentos, caso seja preciso para viagens internacionais. Eu posso desagregar aqui os tipos de custo em alojamento e viagem. Portanto, eu parametrizei aqui a estrutura que eu quero para este registro de documento, fazendo aqui outra vez a ponte para os meus colegas arquivistas. Quando nós falamos aqui de registro de documento, basicamente nós estamos a falar do nível de documento composto, porque cada registro de documento pode conter lá dentro vários ficheiros. Neste caso, eu só tenho um ficheiro que é o formulário de autorização de deslocação, mas eu poderia ter vários anexos. Portanto, aqui a unidade base do sistema geralmente é o documento composto, porque eu depois vou ter, por exemplo, imaginem que vocês anexaram um e-mail, eu posso ter o corpo do e-mail e depois os vários anexos desse e-mail. Portanto, a lógica, a base aqui do registro de documento é a base do documento composto. Este documento vai ser classificado, como eu disse, eu posso fazer isto com um termo de indexação ou posso classificar diretamente. Eu posso associar, neste caso não associei, mas eu posso associar isto a um ou múltiplos processos. E uma coisa que eu não expliquei, mas que é muito importante e que também é diferenciadora para outros sistemas, é que o sistema suporta que um documento possa ter mais do que um código de classificação. Ou seja, o que às vezes acontece é que nós recebemos um documento do exterior e nós vamos ter que tomar uma decisão sobre o enquadramento desse documento, mesmo que ele na prática esteja relacionado com várias coisas diferentes. O que acontece aqui é que vocês podem associar esse documento a múltiplos processos, e ele pode depois ter múltiplos códigos de classificação, e para efeitos de contagem de prazo e para efeitos de destino final, ele vai considerar sempre o mais elevado. Ou seja, se vocês tiverem um código que o enquadra num processo para ser eliminado daqui a 10 anos e tiverem outro que o enquadra para conservação permanente, é esse que vai ser considerado. Mas vocês têm liberdade de colocar um documento em múltiplos processos, com múltiplos códigos de classificação, não há qualquer limitação para esse funcionamento. Isto foi uma alteração grande que eu fiz ao sistema quando entrei, porque me fazia muita confusão os clientes terem que decidir, quando tinham um documento exterior que referia várias coisas, terem que decidir qual é que era o código que queriam colocar. E depois, obviamente, temos a estrutura de tramitação. Neste caso, o documento foi enviado por este utilizador para a sua chefia, que é a Beatriz Guimarães. Ao mesmo tempo, quando o documento é tramitado, são automaticamente carregadas, são calculadas as permissões de acesso a este documento. Isto é preenchido automaticamente. Como eu disse, tem aqui a possibilidade de as atribuir manualmente, mas isto é feito por omissão automaticamente. Há também uma componente de controle de arquivo físico. Isto é a versão simplificada, pode ser uma versão mais detalhada quando vocês estão a fazer gestão dos depósitos dentro do sistema. E depois este documento, obviamente, pode vir a ser associado a uma reunião. Todos estes campos que aparecem aqui no fundo são campos mínimos de controle de auditoria. Portanto, por omissão, o sistema faz sempre o controle do utilizador que criou aquela entrada, qual foi a data em que ela foi feita, e ele apresenta também ao utilizador a informação de quem efetuou a última alteração, sendo que o sistema pode fazer logs completos de todas as alterações efetuadas dentro do sistema. Isto é uma parametrização quando se faz a instalação do sistema, se vocês querem ou não fazer logs completos. Se eu tiver aqui pessoal mais da área de informática, de infraestrutura, sabem que a decisão dos logs completos tem a ver depois também com a maneira como vão querer gerir as infraestruturas e o histórico desses logs, mas o sistema permite que possa ser parametrizado dessa maneira. Portanto,
O Filipe veio aqui, fez uma autorização de deslocação e esta autorização foi encaminhada para a chefia dele. Eu agora vou entrar aqui com a chefia dele, por acaso sou eu. É bom que eu não me engane na password. Cá está. Entrei aqui na minha zona de trabalho e a Beatriz, quando entra, já tem informação ligeiramente diferente do Filipe, tem ainda acesso a muita coisa porque ela tem um perfil, ela e eu, já pareço Ronaldo a falar na terceira pessoa, tenho acesso aqui a bastante informação e eu tenho duas zonas de despacho, uma zona que tem a ver com o meu departamento, a minha unidade orgânica, coisas que estão a acontecer em unidades orgânicas abaixo da minha, e que, portanto, eu posso aceder e supervisionar e posso até agarrar numa tarefa de uma unidade orgânica que está debaixo da minha, e tenho as minhas pessoais e é aqui que eu vou trabalhar. Portanto, eu tenho aqui, isto é a lista, é o formato standard da lista de pendentes, ela pode ser customizada, está bem, em sede de projeto, para ajustar a alguma coisa que vocês possam precisar, e a partir desta lista eu basicamente posso fazer tudo, eu não preciso ir a outros menus para fazer nada que tenha a ver com o tratamento de um documento ou de um processo. Eu tenho aqui uma informação, neste caso, isto eu estou a fazer tramitação do documento individual, da autorização de deslocação. Este documento tem este número, com o formato que eu defini, tem uma data de registro, um tipo de documento, ele tem uma origem, neste caso é o Filipe Araújo, tem um assunto, tenho aqui também a data mais detalhada, a hora, minuto, segundo de envio desta informação, neste caso ele não me mandou nenhuma informação de despacho, então não tenho esse detalhe, pois se eu carregar aqui, por exemplo, eu vou fazer aquela pré-visualização do fluxo, eu consigo ver em que etapa é que ele está, neste caso é a etapa de aprovação. Eu consigo pré-visualizar o documento cá fora, sem entrar dentro da ficha. Este é um formulário standard que nós geramos. Mais uma vez, isto normalmente é parametrizado em sede de projeto de acordo com os vossos procedimentos e a vossa estrutura de formulários. E eu aqui, nesta zona, posso fazer outras operações, eu posso chegar aqui e, caso faça sentido, eu posso criar registros de documentos associados a este, eu posso associar este documento a outros que já tinham dentro do sistema, eu posso pegar neste documento e arquivá-lo dentro de um determinado, não é aqui que eu queria ir, arquivá-lo dentro de um determinado dossiê. Portanto, eu posso fazer várias operações a partir desta janela, sem ter que me deslocar aos outros menus do sistema, faço tudo em contexto. O utilizador também consegue filtrar aqui quais são as coisas que lhe chegaram para a ação e para conhecimento, neste caso esta desgraçada só tem coisas para a ação, mas eu consigo filtrar aqui essa informação e depois posso prosseguir com o tratamento. Portanto, eu vou entrar aqui. Neste caso, este utilizador está a ver o que nós chamamos um ecrã de aprovação simplificado, ou seja, o sistema está a correr dentro de um workflow, nós já sabemos quais é que são, qual é que é o destino, o utilizador não tem que indicar essa informação. Temos aqui os despachos, eu consigo consultar todos os despachos anteriores, se isto vier numa cadeia de aprovação, consigo dar aqui o meu despacho, ok? E a pergunta que aparece ao utilizador é aquela que for parametrizada no workflow. Neste caso, eu vou aprovar aqui a deslocação, e eu tenho parametrizado neste workflow que este despacho é assinado com assinatura eletrónica, então ele vai abrir esta componente que me vai permitir fazer a assinatura com o certificado digital. Eu posso parametrizar aqui nesta zona qual é que é o certificado digital que estou a usar, posso parametrizar qual é o formato da assinatura. Portanto, há várias parametrizações que podem ser feitas aqui nesta zona e, em alguns casos, o documento pode já saber em que sítio é que tem que ser assinado, mas, por exemplo, se eu estiver a falar de documentos que vêm do exterior, o utilizador vai ter que identificar a zona onde quer colocar o seu despacho. Eu aqui vou colocar o meu despacho aqui num sítio qualquer em cima do documento. E depois, consoante o certificado, estes passos a seguir vão ser distintos. Neste caso, eu estou a escolher assinar com a chave móvel digital, de modo que o que eu vou fazer é que eu vou colocar aqui o meu PIN.
se isto vai mandar um token para o meu telemóvel, se vocês tiverem a usar o cartão do cidadão, isto vai pedir o PIN do cartão do cidadão, se tiverem a usar outro tipo de certificado, nós temos inclusive clientes que têm certificados que não têm PIN, então este passo intermédio que eu estou aqui a fazer não é necessário. Pronto. Neste caso, eu parametrizei o sistema para fazer a pré-visualização do documento antes de eu enviar para dentro do sistema, senão quando ele assinava, ele vai diretamente para dentro do sistema e avança a minha tarefa. Pronto, o que aconteceu? Quando eu despachei, isto sai da minha lista de trabalho. Se eu vier, este utilizador é administrador, por isso eu consigo ver aqui. Se eu vier aqui consultar outra vez a situação, eu consigo ver que ele já passou para a etapa de verificação. Portanto, ele vai transitar aqui, obviamente que aquilo que é pedido aos utilizadores vai ser diferente consoante a etapa do fluxo em que nós estamos. Aqui neste caso ele pede uma aprovação, eu tenho que tomar a decisão associada a este gateway. Numa etapa de verificação o processo é mais simples. Se eu agora vou entrar aqui com o utilizador seguinte. Se eu quiser, acho que não. Acho que escrevi mal a password. Só tinha 2. Pois, eu estava a pôr bem. Desculpem lá. Isto se não houvesse uma qualquer perturbação neste processo, nem era a mesma coisa, não é? Deixa-me só ver. Eu se calhar fiz reset à password deste utilizador e não me lembro. Quando lá está, se este utilizador tivesse a aceder pela AD, isto era mais simples, que eu não tinha que saber a password que está posta na base de dados, mas entrava diretamente. Ora bem, entrando aqui então com este utilizador tem este documento que eu acabei de lhe enviar e, como vão ver, a etapa de tratamento dele é um bocadinho diferente. Eu aqui tenho um formulário um bocadinho diferente, onde ele está a ver o documento e vai só dar a sua informação de despacho, que não vai carecer, neste caso, da assinatura eletrónica. Deslocação verificada. Pronto, todas estas regras, por exemplo, estão a ver esta lógica de e-mail de aviso, nós podemos colocar etapas de aviso, todo este processo pode ser bastante detalhado de acordo com as necessidades. Outra coisa que é interessante aqui nas pendentes, se nós viermos, por exemplo, aqui a este utilizador, lembra-se que eu vos tinha dito que há uma componente de controle financeiro que pode ser utilizada dentro dos sistemas. Se nós viermos aqui a este utilizador, ela tem aqui uma fatura que está enquadrada numa nota de encomenda e nós conseguimos ter este tipo de visualização, ou seja, ela tem que fazer esta análise, ela consegue ver para esta nota de encomenda, qual é que foi o valor faturado, qual é que foi o valor aprovado, qual é que foi o valor pago e poder decidir sobre a aprovação desta fatura com mais informação. E, portanto, há aqui uma série de mecanismos de apoio que depois vão ser distintos consoante o processo que nós estamos a tramitar. Eu posso ter aqui opções diferentes. E pronto, e também não estou a entrar em detalhe em tudo que vocês podem fazer nesta janela, porque há mais coisas que podem ser feitas, mas agora também não temos tempo para estar a ver tudo. Voltando aqui à janela, ao utilizador principal, mostrar-vos um bocadinho de como é que podem ser feitas as pesquisas de documentos. Como eu vos disse, eu posso pesquisar por qualquer metadado. Nós, quando mostramos estas listagens, isto vem com uma série de colunas.
O utilizador pode customizar as colunas, por exemplo, eu posso dizer que não quero ver estas duas colunas, não são relevantes para mim, o que eu quero ver é qual é que é o tipo de despesa. Então eu posso customizar esta janela e a partir deste momento a janela passa a ter este formato para mim, posso trocar a ordem das colunas, posso exportar esta informação para vários formatos e depois posso fazer várias pesquisas, não é? Por exemplo, eu posso querer pesquisar, eu tenho várias maneiras de fazer essa pesquisa. Eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, mostra-me as coisas que tenham o tipo de documento carta e ele vai-me filtrar. Posso chegar aqui, por exemplo, e juntar e ok, mostra-me as cartas da Sara. Isto é uma forma bastante rápida e imediata de fazer as pesquisas, mas eu posso também fazer pesquisas mais avançadas. Eu posso, por exemplo, juntar aqui e dizer, mostra-me as coisas que têm uma entidade cujo nome contém EDP e junta-me também aquelas cuja entidade contém Sara. Mas também podem fazer... pois, certo, eu não queria ter feito assim. Faz sentido. Faz sentido que ele não tenha dado resultados. O que eu queria ter feito era ou, então, eu ponho EDP ou a entidade que contém Sara. Está certo. A entidade não diz Sara e EDP ao mesmo tempo, faz sentido. Pronto, então ele vai-me mostrar as coisas que vêm da EDP ou da Sara. Então vocês conseguem construir com estes filtros de pesquisa muitas hipóteses de pesquisa diferentes e chegar facilmente à informação, aqui pesquisando sempre sobre os metadados que estão associados aos documentos, está bem? Depois é possível também fazer pesquisas no conteúdo de documentos. Eu isso tenho só que aceder aqui a uma versão que está publicada aqui internamente. Vou-vos mostrar essa informação, onde vocês podem usar então o motor de pesquisa. E aqui no motor de pesquisa, como eu vos disse, ele vai-vos encontrar a informação pelo conteúdo dos documentos, mas depois vocês podem usar os metadados para filtrar esses resultados, a data, o nome da entidade, o tipo de documento, a via, e estes filtros podem também ser customizados em sede de projeto para se adaptar àqueles que vos deem mais jeito, mas ele vai procurar então aqui já no conteúdo do documento propriamente dito. Portanto, podem fazer estas pesquisas a vários níveis. Estas aqui mais simples, que estão no topo de qualquer listagem que vou procurar nos metadados, e depois as outras mais avançadas. Mostrar-vos só um bocadinho como é que funciona a estrutura de processos. Portanto, como eu vos disse, vocês podem ter processos e subprocessos. Vou mostrar, por exemplo, o exemplo deste processo de licenciamento que eu aqui tenho. Não era isto que eu queria abrir. Aqui. Eu então aqui vou ter o processo do imóvel, neste caso a nossa sede antiga na Rua Castilho, e depois eu vou poder ter vários subprocessos referentes a cada coisa que aconteceu a este imóvel, nomeadamente aqui um licenciamento de obra para a instalação de fibra óptica. Eu depois vou poder ter todos os documentos que estão agregados dentro deste dossiê, portanto aqui só tenho um, mas ele vai listar todos os documentos que vão fazer parte depois no futuro deste processo de licenciamento. Eu posso também ter um código de classificação associado a isto e, como vos disse, a tramitação pode ser feita ao nível do processo. E na lógica da lista consolidada, mais uma vez, nós estaremos quase sempre a falar de enquadramento em processos e tramitação de processos. Que já cobri assim a maioria dos pontos principais, vou só dar-vos aqui uma passagem rápida aqui pelas principais funcionalidades desta componente de arquivo. Como vos disse, há um processo de conversão e de refinação de dados que pode ser efetuado quando os documentos são produzidos em arquivo corrente. Às vezes existem informações que não estão espetacularmente precisas, então existe um processo de conversão que vocês podem correr para validar essa informação para garantir que os dados estão bem. Quando isto acontece, os documentos passam para esta estrutura de conversão e ficam a aguardar para serem revistos,
e uma vez revistos eles passam a ser o que nós designamos como registros de arquivo. E estes registros são os registros que vocês já estão a preparar para transferência ou para eliminação. Esta transferência pode ser feita para uma BD de histórico ou pode ser feita para um sistema de gestão de arquivo. Aqui vocês têm as várias etapas de preparação da transferência. Vocês podem ter vários utilizadores que estão envolvidos neste processo, até à geração da guia de remessa, sendo que todo este mecanismo está protegido contra erros. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos a fazer um envio para arquivo. Os documentos, quando são transferidos para arquivo, eles não são imediatamente eliminados aqui da base de dados. Vocês podem primeiro correr uma validação para confirmar que eles passaram todos corretamente e depois então vão ativar o mecanismo que efetivamente vai eliminá-los da base de dados original e eles ficam disponíveis só em arquivo. A mesma coisa no que diz respeito às eliminações, está bem? Vocês vão controlar todo o processo de eliminação e só quando efetivamente o auto de eliminação é aprovado e está previsto o mecanismo para depois vocês registarem, este mecanismo de aprovação que aqui está já vai recolher também a informação da aprovação da DG Lab, é este mecanismo que depois se pretende que seja automático na integração com Clave, mas que para já o que permite é vocês registarem manualmente a aprovação da DG Lab. Uma curiosidade em relação à maneira como nós gerimos isto, deixem só andar um bocadinho para trás. O que acontece é que nós, para além de gerarmos o auto de eliminação, que é um bocadinho mais genérico, nós geramos, associados a cada auto de eliminação, uma lista dos registros, ou seja, se vocês daqui a uns anos precisarem de saber quais é que foram os documentos que foram eliminados no contexto deste auto, neste caso foi só um, né? Foi uma eliminação muito controlada, mas se vocês precisarem de saber mais à frente quais foram os documentos que foram eliminados por número, ou seja, se alguém nos perguntar pelo documento número 433, vocês conseguem saber quais é que são os registros de documentos que foram abrangidos por cada auto de eliminação. Ou seja, não ficam só com a informação agregada da maneira como ela é aprovada, mas ficam também com esta informação. E pronto, penso que com isto já fizemos assim um overview. Algumas destas coisas dariam uma sessão só por si, mas também não vos quero maçar. Não sei, Pedro, agora passamos aqui a uma fase um bocadinho mais de espaço para perguntas que as pessoas possam ter. Sim, eu desafiava, aliás, a Beatriz conseguiu nestas cerca de 2 horas dar-nos aqui um vislumbre do que é este sistema de gestão documental da Quigest e deu para perceber pela maneira como ela fala que ela conseguia estar aqui o dia todo a apresentar este que é o mundo dela, aos anos que ela está a melhorar e está a acrescentar valor a isto. Eu não sei se há alguma questão, eu desafiava-vos a colocar aqui alguma questão, senão avanço eu com uma... Eu se calhar perguntava à Beatriz como, acabámos por ver aqui um sistema bastante... que acaba por ser um produto fechado, passível de fazer muitos desenvolvimentos e adaptações, e eu nesse tema perguntava à Beatriz como é que este sistema se adapta às diferentes necessidades das várias autarquias e das diferentes autarquias. O que acontece é que o sistema, eu mostrei o módulo de administração, vocês viram, eles têm uma estrutura de parametrização muito complexa, isso é uma das formas que nós temos de nos adaptar facilmente. As coisas não estão hard-coded dentro do sistema a obrigar os organismos a funcionarem todos da mesma maneira. Nós conseguimos parametrizar de maneira a adaptarmos isso. A outra forma de nós conseguirmos fazer isso é desenvolvimento de componentes específicas, as integrações com as ferramentas das autarquias, estas análises de processos que nós fazemos no arranque do projeto que nos ajudam a perceber como é que cada autarquia funciona e como é que nós podemos ajustar a isso, mas o objetivo é sempre percebermos o sítio onde estamos a instalar o sistema
e enquadrarmos o sistema àquilo que são aquelas necessidades, que as necessidades do Exército são completamente diferentes das necessidades da Inspeção-Geral de Atividades de Saúde. E então, quer através das parametrizações, quer através de outros trabalhos que nós podemos fazer com o cliente, nós tentamos chegar sempre o mais perto possível daquilo que são as necessidades de cada um. Bem. Eu, se calhar, para terminar, eu colocava aqui mais uma questão à Beatriz, que tem muito a ver também com a questão da lista consolidada e na realidade, é tentar ver quais é que são os desafios na implementação de uma classificação generalizada, portanto, como a lista consolidada nas autarquias portuguesas. Portanto, acho que é um tema bastante pertinente. Sim, esse é um tema, é uma pergunta complicada, não é? Porque efetivamente, provavelmente estão aqui pessoas que já começaram a trabalhar sobre esse tema, algumas autarquias até adiantaram este trabalho e foram implementando a lista consolidada antes da saída da portaria. Aliás, a portaria, de forma muito inteligente, já deixou previsto que possam já existir documentos classificados de acordo com a lista consolidada nas autarquias. Mas é um processo complexo, porque a filosofia de construção dos outros planos de classificação era muito diferente da desta. Eu aqui estou a enquadrar os documentos dentro de um macro processo de negócio, e nem sempre o utilizador que está a fazer o documento tem a percepção de que aquele documento que está a fazer se enquadra naquele macro processo de negócio. Isso torna complexo o processo de classificação. A dificuldade que nós tivemos ao longo dos anos, desde 2011, quando começámos o primeiro processo MEF, é explicar aos utilizadores qual é a razão de ser da codificação estar naquele sítio, porque eles às vezes não estão à espera que um documento de um processo tenha um código diferente de outro documento do mesmo processo. Isso complica um bocadinho a percepção. E o que nós fizemos para tentar apoiar isso a primeira coisa que nós fizemos foi a criação da estrutura dos termos de índice, que pode ser usada para classificação automática, é mais fácil para as pessoas procurarem a palavra-chave e classificarem. E depois os mecanismos de validação e de confirmação para termos a certeza que estamos a encontrar o código mais adequado, não é? E a seguir a isso, é o projeto que temos em curso este ano para utilizarmos a inteligência artificial para fazer esse processo. Provavelmente há várias pessoas aqui que conhecem o projeto da Câmara de Abrantes, que é muito interessante e que usou mecanismos nesta área, e é uma coisa deste ano que nós queremos disponibilizar no nosso sistema de gestão documental. Muito bem. Se não houver mais nenhuma questão, eu tenho é que vos agradecer a vossa presença. Vai ser-vos enviado um link para fazerem uma avaliação desta apresentação, e depois, portanto, com isso depois também será disponibilizado a gravação de toda esta sessão. Resta-me agradecer e, portanto, ficamos à espera dos vossos contactos e dos vossos comentários, e colocamos desde já disponíveis, portanto, para não só para avaliar convosco, portanto, as soluções que pretendam ver implementadas, ou entrar aqui em detalhe em mais algumas destas áreas, das muitas áreas que a Beatriz passou muito superficialmente, alguma que seja mais crítica ou mais pertinente, entrar mais em pormenor. Portanto, nós estamos completamente disponíveis para ver com vocês estas componentes. Muito bem, muito obrigado. Estamos quase a atingir o tempo que estava previsto, são 2 horas e 20 de gravação. Portanto, acho que foi duro, mas acho que foi interessante. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado a todos.